Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a nossa sessão ordinária 21/16, do dia 4/11 de 2024. Desde já agradeço a presença dos senhores vereadores, vereadora. Agradecemos a presença do seu Pacheco, obrigado pela presença. E também a todos que nos acompanham através das redes sociais. Nesse momento, convido o vereador Mirandinha a fazer a leitura de um trecho bíblico. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Fazem-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Amém. Obrigado, Mirandinha. Nesse momento, convido o secretário Emerson a fazer a leitura da ata da sessão ordinária 21/15, realizada no dia 21/10 de 2024. Ata da reunião ordinária 2115 da Câmara Municipal de São João do Ivaí, Estado do Paraná, realizada em 21 de outubro de 2024, às 20 horas, sob a presidência do vereador Maicon César Rossi. Presentes à sessão estavam os vereadores Alessandro Silva Jubanski, Newton José de Castro, Marcos Mariano da Silva, Daniel Borges do Couto, Edgar Sanches Carvalho, José Lima Lomba e Thiago Henrique Carlos da Silva. Após verificar haver número legal para abrir a sessão, o presidente passou a leitura do trecho bíblico e, na sequência, abriu a ordem do dia. Foi lida e colocada em votação a ata da reunião ordinária número 2114, de 14 de outubro de 2024, a qual foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares presentes. Na sequência, foi lido o projeto de lei número 037/2024, o qual estima a receita e fixa a despesa do município de São João do Ivaí para o exercício de 2025, o qual foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares presentes em segunda votação. Nada mais havendo, o presidente deixou a palavra livre e declarou encerrada a sessão, autorizando a lavratura da sessão na presente ata. Coloco em votação a ata da reunião ordinária 21/15 da Câmara Municipal de São João do Ivaí, Estado do Paraná, realizada no dia 21 de outubro de 2024. Ata em discussão. Ata em votação, vereador Thiago. Aprovado. Daniel. Aprovado. Alessandro. Aprovado. Carrinho. Favorável. Mirandinha. Aprovado. Olívia. Favorável. Marquinhos. Aprovado. E José Lomba. Aprovado. Ata aprovada. Vamos para o expediente. Leitura da recomendação administrativa número 001/2024, Gabinete da Procuradoria-Geral, Ministério Público de Contas do Estado do Paraná. O Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, pelo seu Procurador-Geral, no exercício das atribuições consignadas nos artigos 127, 129, incisos 2, 6 e 9 e 130 da Constituição da República, nos artigos 149, inciso 1º, e 150, inciso 1º, da Lei Complementar Estadual número 103/2005, Lei Orgânica do Tribunal de Contas, no artigo 7º, inciso 1º do seu regimento interno, bem assim no artigo 15 da Resolução número 02/2011 do Conselho Superior do Ministério Público de Contas, e artigos 21 e seguintes da Instrução de Serviço número 71/2021, alterada pela Instrução de Serviço número 75/2024. Considerando que o regime de precatórios está disciplinado na Constituição Federal de 88, em seu artigo 100, que estabelece a obrigação do pagamento
de débito da Fazenda Pública em virtude de decisão judicial transitada em julgado, e que esses débitos devem ser incluídos na ordem cronológica de apresentação para pagamento, com as consequentes dotações orçamentárias na Lei Orçamentária Anual de cada ente federativo, respeitando a prioridade dos créditos de natureza alimentícia, conforme os parágrafos 1º e 2º do mencionado artigo. Considerando que o parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal dispõe ser obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatório judiciário, apresentadas em até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente, considerando que também deve haver adequada previsão orçamentária para a quitação de decisões judiciais que se caracterizem como obrigações de pequeno valor, objeto de RPV, requisição de pequeno valor, considerando que o artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional número 37 de 2022, estabelece que, para efeito do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal e o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, serão considerados de pequeno valor até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o dispositivo no parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário que tenham valor igual ou inferior a 30 salários mínimos perante a Fazenda do município, considerando que o artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucional número 62 de 2029 e modificado pelas Emendas Constitucionais 94 de 2016 e 99 de 2017, estabelece um regime especial para o pagamento do precatório vencidos e não quitados até 25 de março de 2015, estipulando prazos e condições para que as fazendas públicas, incluídas as estaduais e municipais, quitem seus débitos judiciais, considerando que o regime especial de pagamento de precatórios, conforme disposto, autoriza os entes federativos a destinarem percentuais mínimos de suas receitas correntes líquidas ao pagamento desses precatórios e que a Emenda Constitucional número 109 de 2021 modificou o prazo final para a quitação integral dos precatórios, estendendo-se até o exercício de 2029, considerando que os municípios que não aderirem ao regime especial de pagamento de precatórios previsto no artigo 105 do ADCT estão obrigados à fiel observância do parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal, devendo incluir na Lei Orçamentária Anual a ser aprovada em 2024 para vigência em 2025 a integralidade dos montantes devido a título de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril de 2024, fazendo-se o pagamento até o final do exercício de 2025. Considerando que o Ministério Público de Contas tem o dever constitucional de velar pela fiel observância das normas constitucionais, legais e regulamentares que regem a aplicação dos recursos públicos, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações do Estado relacionadas aos precatórios, visando assegurar o respeito à ordem cronológica e a prioridade nos pagamentos dos precatórios alimentares e preferenciais, considerando que o princípio da eficiência, previsto no artigo 37 da Constituinte, exige que a administração pública promova a gestão dos recursos financeiros de formas a garantir o adimplemento das obrigações impostas judicialmente de maneira célere e eficaz, prevenindo a acumulação de débitos que possam prejudicar o equilíbrio fiscal dos entes federativos e comprometer direitos dos credores, considerando que o princípio da moralidade administrativa, igualmente consagrado no artigo 37 da Constituinte,
impõe que a gestão dos precatórios se dê de maneira ética e transparente, evitando favorecimentos indevidos e assegurando que os pagamentos sirvam rigorosamente à ordem de apresentação e os critérios constitucionais de prioridade, considerando a necessidade de observar e aplicar adequadamente as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige planejamento e transparência na gestão das finanças públicas, bem como o respeito aos limites de despesa e endividamento, o que inclui as obrigações decorrentes de precatórios para evitar o comprometimento do equilíbrio fiscal, considerando que o disposto no artigo 10 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a execução orçamentária financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais por meio do sistema de contabilidade e administração financeira para fins de observância da ordem cronológica determinada no artigo 100 da Constituinte, considerando que o disposto no parágrafo 7º do artigo 30 da LRF determina a inclusão de precatórios não pagos durante a execução do orçamento, em que houverem sido incluídos, integrem a dívida consolidada para fins de aplicação dos limites. Considerando que o disposto no artigo 67 da Lei Federal 4.320, de 64, determina que sejam os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, realizados na ordem de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoa nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim, de sorte que é necessário haver prévia dotação orçamentária suficiente para a satisfação integral de todos os pagamentos que devem ser realizados em 2025, considerando que os tribunais de contas têm a atribuição de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e o cumprimento das obrigações judiciais pelos entes públicos, podendo recomendar medidas corretivas e sancionar gestores públicos que se omitam no pagamento regular dos precatórios ou descumpram as normas constitucionais, considerando que a correta execução do regime de precatórios, tanto o regime geral previsto na Constituição Federal, quanto o regime especial previsto no ADCT, contribuem para a efetiva justiça e o respeito aos direitos do cidadão, que após anos de tramitação judicial, aguardam o cumprimento de decisões judiciais definitivas, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná disponibiliza no endereço eletrônico www.tjpr.jus.br/precatórios todas as informações necessárias para a correta aferição dos valores devidos pelos municípios paranaenses a título de precatórios judiciais, cujo montante deverá ser incluído nas dotações orçamentárias correspondentes no projeto de lei orçamentária anual a ser votada no exercício de 2024 para vigência no exercício de 2025, bem como a legislação correlata que se encontra acessível no endereço eletrônico www.tjpr.jus.br/legislacal-precatórios. Recomenda-se aos gestores públicos municipais e às autoridades responsáveis pela gestão dos precatórios no âmbito dos municípios do Estado do Paraná, bem como aos integrantes do Parlamento Municipal responsável pela aprovação da lei orçamentária, em especial a LDO 2025 e LOA 2025, que observem rigorosamente as normas constitucionais, infraconstitucionais e regulamentares aplicáveis ao regime de precatórios, adotando todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento integral das decisões judiciais, a regularidade dos pagamentos e a preservação da ordem cronológica em respeito aos princípios da moralidade, eficiência e transparência na administração pública e, em especial, inciso 1º, ao prefeito municipal providencie a relação dos precatórios de regime geral em arquivo Excel, contendo a ordem sequencial cronológica, o número do processo, a data da protocolização na prefeitura, o nome do beneficiário,
e o valor do precatório. Contemple na proposta de lei orçamentária a ser encaminhada ou já encaminhada à Câmara Municipal a totalidade dos precatórios de natureza geral que deverão ser pagos no exercício de 2025, bem como das obrigações de pequeno valor, objeto de RPV, requisição de pequeno valor. Encaminhe a este Ministério Público de Contas, no prazo de 30 dias após a publicação da lei orçamentária, para o e-mail projetompprecatórios@gmail.com, a relação de precatórios citada no item 1 e a lei orçamentária de 2025, com realce do item que contempla a totalidade dos precatórios de regime geral e demais obrigação de pequeno valor de RPV, requisição de pequeno valor. Inciso 2º. Ao Procurador-Geral do Município e ao Controlador Interno do Município, para que, consideradas as particularidades de suas respectivas atuações, prestem a devida assistência ao chefe do Poder Executivo, informando-lhes de eventuais causas suspensivas ou interruptivas dos pagamentos, bem como certifiquem a exatidão das dotações orçamentárias correspondentes, como suficientes aos pagamentos de precatório e obrigações de pequeno valor, objeto de RPV, requisição de pequeno valor. Inciso 3º. Ao presidente e membros das comissões de orçamentos e finanças ou congêneres, faça em seus pareceres a análise pormenorizada dos valores totais dos precatórios de regime geral para com os valores constantes da proposta de lei orçamentária, destacando a sua suficiência ou insuficiência quanto ao seu integral cumprimento. Afira se houve a adequada previsão orçamentária para fazer frente às obrigações de pequeno valor, objeto de RPV, requisição de pequeno valor. Disponibilize o parecer sobre a proposta de lei orçamentária no portal da Câmara Municipal, na internet, em até 5 dias após a aprovação do parecer pela comissão. Inciso 4º. Ao presidente da Câmara Municipal, inclua em pauta apenas se a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2025 contemple a totalidade dos créditos necessários para o pagamento de precatórios de regime geral e obrigações de pequeno valor, objeto de RPV, requisição de pequeno valor. Instrua o processo legislativo de análise da proposta de lei orçamentária com a relação integral de todos os precatórios de regime geral do município, contendo ordem cronológica, número do processo e os valores respectivos. Disponibilize esta recomendação administrativa em sua íntegra aos demais vereadores, bem como inclua em seu portal na internet e faça a sua leitura na próxima sessão ordinária. Encaminhe a este Ministério Público de Contas, no prazo de 5 dias após a inclusão, em pauta da proposta de lei orçamentária, para o e-mail projetompprecatórios@gmail.com. A. Comprovação por meio de certidão de que cópia desta recomendação administrativa foi disponibilizada para todos os vereadores. Comprovação por meio de link da inclusão dessa recomendação administrativa no portal da Câmara Municipal na internet. Comprovação do meio de certidão de que essa recomendação administrativa foi lida em sessão ordinária logo após o seu recebimento. Comprovação contendo cópia do parecer da Comissão de Orçamento e ou Finanças ou congênere, bem como o link da sua disponibilização no portal da Câmara na internet. Inciso 5º. Ao prefeito municipal, ao presidente e membros da Comissão de Orçamento e Finanças ou congênere, ao presidente da Câmara Municipal, aos vereadores e servidores municipais envolvidos. Mantenha absoluto sigilo das informações pessoais, de credores de precatório de qualquer espécie, inclusive de valores a serem recebidos, tomando as providências necessárias para evitar a exposição de tais credores. Observe estritamente o dispositivo
na Lei 13.709 de 2018, Lei Geral de Publicação de Dados. Publique-se, Curitiba, 21 de outubro de 2024, Gabriel Guilegger, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. A Câmara Municipal de São João do Ivaí recebeu uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Todas as câmaras municipais da região, acredito eu, que do Estado do Paraná, estão recebendo essas recomendações. Por ordem do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, Dr. Gabriel Leger, encaminhou essa recomendação administrativa número 1/2024, publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas, número 3322, do dia 23/10/2024, páginas 47 e 48, que trata de medidas a serem adotadas na gestão de precatórios judiciais, pelos quais o município é devedor. Informo que a recomendação administrativa é destinada ao prefeito municipal, presidente da Câmara Municipal, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da respectiva Câmara Municipal e ao Procurador-Geral do município e da Câmara Municipal. Então, por recomendação do Ministério Público Tribunal de Contas do Estado do Paraná, retiramos a LOA, Lei Orçamentária Anual, e iremos aguardar a definição. Acredito eu que já para a próxima sessão, semana que vem, estaremos fazendo a terceira e última votação da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Nesse momento, convido o secretário a fazer a leitura da ordem do dia. Projeto de Lei número 38 de 2024. Súmula. Institui o Plano Municipal de Contas, PlanCult, e adota outras providências. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. O Plano Municipal de Cultura, PlanCult, estipula políticas públicas pelo período de 10 anos, assegurando o estabelecimento de um sistema de gestão pública e participativa, bem como o acompanhamento e avaliação das políticas culturais, proteção e promoção do patrimônio e da diversidade cultural, acesso à produção e fruição de cultura em todo o município, além da inserção da cultura em modelos sustentáveis de desenvolvimento socioeconômico. Parágrafo único. O Plano Municipal de Cultura terá como princípios: inciso 1º, a universalização do acesso à cultura; inciso 2º, a afirmação dos valores, identidade, diversidade e pluralismo cultural; inciso 3º, a participação da sociedade civil e o diálogo com agentes culturais e criadores; inciso 4º, a implantação de um modelo qualificado de gestão compartilhada, eficaz e eficiente no planejamento e execução de políticas culturais; inciso 5º, a transversalidade e a integração da política cultural com as demais políticas de Estado; inciso 6º, a cultura como fator de desenvolvimento sustentável local e regional; inciso 7º, a valorização da memória e do patrimônio cultural. Artigo 2º. São objetivos do Plano Municipal de Cultura: inciso 1º, universalizar o acesso à arte e à cultura; inciso 2º, reconhecer e valorizar a diversidade cultural, os saberes, conhecimentos e expressões tradicionais e os direitos de seus detentores; inciso 3º, valorizar e difundir as criações artísticas e os bens culturais; inciso 4º, articular políticas públicas de cultura buscando a transversalidade com outras áreas; inciso 5º, fortalecer a ação do município no planejamento e na execução das políticas culturais; inciso 6º, qualificar a gestão da área cultural; inciso 7º, formular, implementar, acompanhar e avaliar políticas culturais; inciso 8º,
qualificar ambientes e equipamentos culturais e permitir aos criadores o acesso às condições e meios de produção cultural. Inciso 9. Fomentar a produção e a difusão de conhecimentos, bens e serviços culturais. Inciso 10. Preservar e promover o patrimônio cultural, material e imaterial. Inciso 11. Criar mecanismos para o desenvolvimento da economia da cultura, estimulando a sustentabilidade dos processos culturais. Artigo 3º. O Plano Municipal da Cultura será coordenado pelo Conselho Municipal da Cultura e pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Parágrafo único. O Conselho Municipal da Cultura exercerá a função de coordenação executiva do Plano Municipal de Cultura, conforme esta lei, ficando responsável pela organização de suas instâncias, pelos termos de adesão, pelo estabelecimento de cronogramas, pelos regimentos e demais especificações necessárias à sua implantação. Artigo 4º. A implementação do Plano Municipal de Cultura será feita em regime de cooperação entre o município, o Estado do Paraná, a União, haja vista o Plano Nacional de Cultura, instituído pela Lei Federal número 12.343, 2010, e o Plano Estadual de Cultura, instituído pela Lei Estadual 19.135, de 2017. Parágrafo único. A implementação dos programas, projetos e ações instituídos no âmbito do Plano Municipal de Cultura poderá ser realizada com a participação de instituições públicas ou privadas, mediante a celebração de instrumentos previstos em lei. Capítulo 2 das atribuições do poder público. Artigo 5º. Compete ao poder público, nos termos dessa lei, inciso 1º, formular políticas públicas e programas que conduzam à efetivação dos objetivos, diretrizes e metas do plano. Inciso 2º. Garantir a avaliação e a mensuração do desempenho do Plano Municipal de Cultura e assegurar sua efetivação pelos órgãos responsáveis. Inciso 3º. Fomentar a cultura de forma ampla por meio da promoção e difusão da realização de editais e seleções públicas para apoiar o estímulo a projetos e processos culturais, da concessão de apoio financeiro e fiscal aos agentes culturais, da adoção de subsídios econômicos, da implantação regulada de fundos públicos e privados, entre outros incentivos nos termos da lei. Inciso 4º. Proteger e promover a diversidade cultural, a criação artística e suas manifestações e as expressões culturais, individuais ou coletivas, de todos os grupos étnicos e suas derivações sociais, reconhecendo a abrangência da noção de cultura em todo o território regional e local e garantindo a multiplicidade de seus valores e formações. Inciso 5º. Promover e estimular o acesso à produção e ao empreendimento cultural, a circulação e o intercâmbio de bens, serviços e conteúdos culturais e o contato e a fruição do poder público com a arte e a cultura de forma universal. Inciso 6º. Garantir a preservação do patrimônio cultural são-joanense, resguardando os bens de natureza material e imaterial, os documentos históricos, acervos e coleções, as formações urbanas e rurais, as línguas e cosmologias indígenas, os sítios arqueológicos, pré-históricos e as obras de artes, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência aos valores, identidades, ações e memória dos diferentes grupos formadores da sociedade são-joanense. Inciso 7º. Articular as políticas públicas de cultura e promover a organização das redes e consórcios para sua implantação de forma integrada com as políticas públicas de educação, comunicação, ciência, tecnologia, direitos humanos, meio ambiente, turismo, planejamento urbano e cidades, desenvolvimento cultural e econômico, indústria e comércio, relações exteriores, dentre outras. Inciso 8º. Dinamizar as políticas de intercâmbio e a difusão da cultura são-joanense no exterior, promovendo bens culturais e criações artísticas são-joanense no ambiente internacional e dar suporte à presença desses produtos nos mercados de interesse econômico e geopolítico do país. Inciso 9º.
organizar instâncias consultivas e de participação da sociedade para contribuir na formação e debater estratégias de execução das políticas públicas de cultura. Inciso 10. Regular o mercado interno, estimulando os produtos culturais são-joanenses, com o objetivo de reduzir desigualdades sociais, locais, regionais, setoriais, profissionalizando os agentes culturais, formalizando o mercado e qualificando as relações de trabalho na cultura, consolidando e ampliando os níveis de emprego e renda, fortalecendo redes de cooperação, valorizando empreendimentos da economia solidária e controlando abusos de poder econômico. Inciso 11. Coordenar o processo de elaboração de planos setoriais para as diferentes áreas artísticas, respeitando seus desenvolvimentos e segmentações, e também para os demais campos de manifestação simbólica identificados entre as diversas expressões culturais e que reivindique a sua estruturação municipal, estadual e nacional. Inciso 12. Incentivar a adesão de organizações e instituições no setor privado e entidades da sociedade civil e as diretrizes e metas do Plano Municipal de Cultura por meio de ações próprias, parcerias e participações em programa. Capítulo 3 das diretrizes, metas e ações. Artigo 6º. São diretrizes do Plano Municipal de Cultura. Inciso 1º. Fortalecer a ação do município no planejamento e na execução das políticas culturais, intensificar o planejamento de programas e ações voltados ao campo cultural e consolidar a execução de políticas públicas para a cultura. Inciso 2º. Reconhecer e valorizar a diversidade e proteger e promover as artes e expressões culturais. Inciso 3º. Universalizar o acesso à arte e à cultura, qualificar ambientes e equipamentos culturais e permitir aos criadores o acesso às condições e meio de produção cultural. Inciso 4º. Ampliar a participação da cultura no desenvolvimento socioeconômico sustentável, promover as condições necessárias para a consolidação da economia criativa e da cultura, além de induzir estratégias de sustentabilidade nos processos culturais. Inciso 5º. Estimular a organização de instâncias consultivas, construir mecanismos de participação da sociedade civil e ampliar o diálogo com os agentes culturais e criadores. Artigo 7º. São metas e respectivas ações do Plano Municipal de Cultura. Inciso 1º. Implantar integralmente o Sistema Municipal de Cultura, objetivando a sua institucionalização e integrando ao Sistema Estadual e Nacional de Cultura nos seguintes termos. A linha A. Implantar o Sistema Municipal de Cultura e manter os elementos necessários que o compõem. A linha B. Realizar conferências municipais com o objetivo de promover a institucionalização da cultura do município. A linha C. Manter a participação no Sistema Nacional e Estadual de Cultura. A linha D. Implementar e regulamentar redes de articulação entre os diversos setores da administração pública local e regional. A linha E. Promover a organização e a profissionalização dos agentes culturais do município de São João del Ivaí. A linha F. Criar indicadores e mecanismos de monitoramento e avaliação com revisão periódica. A linha G. Estimular a criação de planos setoriais em áreas artístico-culturais. Inciso 2º. Disponibilizar para a área cultural recursos em conformidade com as suas respectivas leis orçamentárias em nível municipal nos seguintes termos. A linha A. Realizar ações de sensibilização quanto à importância do investimento na cultura para o desenvolvimento humano. A linha B. Realizar acordos para a realização das leis com órgãos responsáveis pelas questões orçamentárias do município. A linha C. Elaborar, em parceria com os órgãos e poderes competentes, propostas de facilitação do acesso aos recursos financeiros. A linha D. Apoiar o investimento em cultura com a utilização de percentuais de pagamentos de royalties. Inciso 3º. Fortalecer o sistema de financiamento cultural, atendendo às demandas do município nos seguintes termos. A linha A. Articular parcerias para o fomento de atividades culturais com as esferas estadual, federal e privada. Linha B. Incentivar a elaboração de editais para o Programa Municipal de Fomento e Incentivo à Cultura, PROMINC. A linha C. Estimular a criação de programas de fomento e incentivo à cultura. Inciso D. Criar e apoiar mecanismos de sensibilização da sociedade civil quanto à importância dos investimentos na área cultural, como forma de acesso à cidadania plena. A linha E. Realizar por meio
da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Programa Amplo de Fomento à Vida Cultural São Joanense. Inciso 4º, ampliar e adequar os quadros funcionais da área cultural, atendendo às demandas são joanenses nos próximos 10 anos, nos seguintes termos. A linha A, estimular a criação de carreiras para a área artístico-cultural. A linha B, estimular a realização de seleção pública para a execução de projetos de curta duração e ou atividades técnicas temporárias. A linha C, apoiar mecanismos para a regulamentação da profissão de gestor cultural. Inciso 5º, criar e implantar programa de formação e capacitação da área cultural. A linha A, oferecer aos agentes e gestores culturais e à sociedade civil cursos, oficinas e seminários de capacitação e aperfeiçoamento técnico. A linha B, oferecer cursos de formação técnica aos profissionais da área artística e cultural. A linha C, estabelecer parcerias com instituições, universidades, entre outras, para a formação continuada de gestores culturais e capacitação técnica dos agentes culturais, conservando a transversalidade do conhecimento e a vivência artística. A linha D, apoiar e incentivar a pesquisa científica e tecnológica no campo artístico e cultural por meio de parcerias. A linha E, promover ações conjuntas com as secretarias municipais visando estimular a interação entre os agentes culturais e comunidades para integrar o conhecimento acadêmico, as políticas públicas e os saberes tradicionais e populares. A linha F, qualificar agentes culturais para o atendimento a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Linha G, estimular a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura a implantar disciplinas ligadas a diferentes áreas da cultura, capacitando seus profissionais. Inciso 6º, cadastrar, mapear e diagnosticar os dados do setor cultural do município nos seguintes termos. A linha A, consolidar a implantação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais de São João do Ivaí, de forma integrada ao Sistema Estadual e Nacional de Informação e Indicadores Culturais. A linha B, manter e atualizar o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, tornando-o acessível. A linha C, incentivar o cadastramento e alimentação constante dos dados culturais no Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, ampliando o mapeamento, o diagnóstico e a divulgação da cultura no município. A linha D, transformar o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais em uma ferramenta de avaliação do Plano Municipal de Cultura e das atividades culturais no município. A linha E, produzir diagnósticos, estudos e propostas tendo como base o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais para a implementação de políticas públicas de cultura. A linha F, mapear atividades, territórios criativos, lugares, grupos e fazeres culturais materiais e imateriais, formulando mecanismos de salvaguarda e difusão de modo a fortalecer as identidades territoriais e explicitar a diversidade. A linha G, estimular a abertura de editais direcionados às pesquisas como forma de coletar dados para o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais. Inciso 7º, criar, implementar e aperfeiçoar mecanismos de informação e divulgação que atinjam São João do Ivaí nos seguintes termos. A linha A, ampliar e aperfeiçoar os mecanismos de comunicação e informação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, utilizando as ferramentas tecnológicas disponíveis. A linha B, incentivar parcerias com os meios de comunicação, incluindo as rádios e TVs públicas e comunitárias e redes sociais para a divulgação de atividades culturais. A linha C, estimular a criação de mídias, rádios comunitárias, páginas da web, blogs, etc. A linha D, criar e divulgar uma agenda cultural do município contemplando os principais eventos permanentes municipal. A linha E, envolver os órgãos, gestores e empresários de turismo na gestão, planejamento e estratégia de divulgação dos equipamentos culturais, promovendo espaço de difusão de atividades. A linha F, apoiar a divulgação dos programas culturais criados pelos governos federal, estadual e municipal. A linha G, apoiar mecanismos de difusão e divulgação de bens culturais. Inciso 8º, atualizar a cada 4 anos, em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores de São João do Ivaí e o Conselho Municipal de Cultura, os marcos legais da cultura, visando garantir o direito cultural nos seus diversos aspectos.
como acesso, diversidade cultural, informação, liberdade de expressão, nos seguintes termos. A linha A, discutir e deliberar nas conferências de cultura os marcos legais da cultura. A linha B, encaminhar por meio do Conselho da Cultura as demandas da cultura para a Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado. A linha C, realizar, em parceria com os órgãos e poderes competentes, propostas de ajuste na legislação relativas à vida cultural, e, em particular, a aprovação da PEC 150. Inciso 9. Estimular e fomentar o Programa Anual de Políticas Públicas de Ações Culturais Transversais com as demais secretarias, instituições de ensino superior, Sistema S, entre outros, nos seguintes termos. A linha A. Avaliar, com a participação da sociedade civil, projetos e programas anteriores na área cultural, visando a sua continuidade administrativa. A linha B. Apoiar e promover o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa, extensão e prestação de serviços voltada à arte, contribuindo para o desenvolvimento de estudos e inovações culturais que permitem implementar a formação do profissional. A linha C. Estimular a transversalidade da cultura nas principais políticas sociais, como educação, saúde e assistência social. A linha D. Promover o debate com as instituições que entregam o chamado Sistema S para a criação de projetos e calendários fixos de circulação de bens e produtos culturais. Inciso 10. Apoiar e incentivar as manifestações da diversidade cultural, ampliando a oferta de programas que promovam e protejam as culturas populares e de povos tradicionais nos seguintes termos. A linha A. Incentivar ações que favoreçam o intercâmbio de conhecimento, visando facilitar a inclusão e a participação de pessoas e de grupos culturais variados. A linha B. Reconhecer a atividade profissional dos mestres de ofício por meio do título de notório saber. A linha C. Identificar e mapear as manifestações da comunidade e povos tradicionais com a finalidade de elaborar planos de suporte. A linha D. Valorizar e fomentar as manifestações culturais locais, fortalecendo e contemplando a diversidade cultural com o objetivo de preservar sua memória e identidade. A linha E. Valorizar os grupos de culturas populares, imigrantes e aqueles historicamente discriminados, como a população negra, povos de terreiros, ciganos, indígenas, quilombolas, faxinalenses, LGBT, movimentos de rua e terceira idade, com a promoção de ações que fortaleçam a cultura desses grupos e que resultem na inserção destes nas políticas públicas de cultura, de criação, produção, difusão e fruição cultural. A linha F. Promover o reconhecimento do notório saber a profissionais com pelo menos 30 anos de carreira e mais de 50 anos de idade. A linha G. Incentivar e promover ações por meio da arte que contribuam para o fim de todo tipo de discriminação. A linha H. Estimular a arte urbana. Inciso 11. Estimular e fomentar a preservação, a conservação, a restauração, a pesquisa e difusão do patrimônio cultural, material e imaterial, nos seguintes termos. A linha A. Criar e implementar políticas de preservação do patrimônio cultural. A linha B. Estimular a criação de fundos específicos municipal para a conservação e restauração do patrimônio cultural material. A linha C. Estimular a pesquisa e o registro sobre o patrimônio cultural, material e imaterial. A linha D. Estimular por meio de parcerias com órgãos da educação, ciência, tecnologia, pesquisa e atividades de grupos acadêmicos da sociedade civil que trabalham no contexto relativo à cultura, às artes e às diversas culturas do município de São João do Ivaí. A linha E. Estabelecer parcerias com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura para incentivar o trabalho sobre a cultura de São João do Ivaí nas escolas da rede pública de ensino por meio de materiais didáticos específicos. A linha F. Capacitar educadores e agentes multiplicadores para a utilização de mecanismos voltados à formação de consciência histórica crítica que incentive a valorização e a preservação do patrimônio cultural, material e imaterial. A linha G. Estimular as ações de conservação preventiva em acervos documentais e artísticos. A linha H. Desenvolver ações de valorização, pesquisa, salvaguarda e registro de acervos museológicos do município, garantindo amplo acesso aos seus bens culturais. A linha I. Realizar programas de pesquisa, preservação, fomento e difusão do patrimônio e da expressão cultural são-joanense. A linha H. Realizar programas de pesquisa, preservação, fomento e difusão do patrimônio e da expressão cultural são-joanense. A linha K.
incentivar a digitalização dos acervos, como de bibliotecas, cinematecas e arquivos museológicos, criando assim novas modalidades de acesso e utilização desses acervos culturais por toda a população. A linha L. Fomentar o processo de tombamento e manutenção de bens culturais em âmbito municipal e, se pertinente, em âmbito estadual. Inciso 12. Ampliar políticas públicas de inclusão digital nas áreas urbanas, rurais e em regiões habitadas por povos e comunidades tradicionais em todo o município nos seguintes termos. A linha A. Criar projetos que promovam a apropriação social da tecnologia da informação e que ampliem o acesso à cultura digital, caracterizado pelo acesso aos computadores e demais equipamentos digitais, assim como pelo número de pessoas conectadas à internet. A linha B. Realizar, em parceria com os órgãos e poderes competentes, propostas de criação de linhas de financiamento para ampliar a infraestrutura tecnológica e fomentar a criação e a circulação de conteúdos independentes em cada região. A linha C. Promover a apropriação das tecnologias da informação e da comunicação para ampliar o acesso à cultura digital e suas possibilidades de produção, difusão e fruição como alternativas do desenvolvimento sustentável e livre. A linha D. Apoiar o mapeamento dos circuitos de arte digital, assim como de suas fronteiras e das influências múltiplas com os circuitos tradicionais. Inciso 13. Fomentar mecanismos de investimento para a criação, construção, recuperação, adequação e manutenção de espaços culturais do município nos seguintes termos. A linha A. Estimular a criação de, no mínimo, um espaço cultural no município, respeitando as demandas de sua comunidade. A linha B. Incentivar a criação e adequação de espaços culturais como arquitetura e infraestrutura adequada ao seu uso, atendendo à legislação referente à acessibilidade e garantindo de forma econômica a sua sustentabilidade. A linha C. Incentivar parcerias com as organizações da sociedade civil para a construção de espaços culturais no município por meio de benefícios fiscais. A linha D. Estimular as empresas locais a investirem em projetos estimulados à construção, recuperação, adequação e manutenção de espaços culturais. A linha E. Estimular a criação de espaços culturais descentralizados para a ampliação e fomento das culturas populares e movimentos culturais de rua criados por mestres locais, artistas, grupos e entidades sem fim lucrativo. A linha F. Estimular a manutenção da biblioteca cidadã. A linha G. Incentivar a criação e ou manutenção de um centro cultural, educativo e comunitário do município. Inciso 14. Implementar programas de formação de público, fomento, divulgação, documentação, descentralização e circulação de bens culturais no município no seguinte termo. A linha A. Implementar o plano de literatura, livro e leitura, possibilitando o acesso democrático ao livro e ao equipamento cultural. B. Fomentar programas, projetos e ações que atendam ao contido no plano estadual da criança e do adolescente. C. Estimular a criação, implementação e manutenção por meio de parcerias de programas de formação e fidelização de público, promovendo os direitos culturais. D. Promover novas formas de divulgação, documentação e circulação de bens culturais, contemplando a diversidade de público. E. Promover a integração entre espaços educacionais, esportivos, praças e parques culturais e de lazer, com o objetivo de aprimorar as políticas de formação de público, especialmente na infância e juventude. F. Fomentar e incentivar a produção artística e cultural são-joanense por meio de apoio à criação, registro, difusão e distribuição de obras, ampliando o reconhecimento da diversidade de expressões. G. Contemplar e promover a diversidade cultural do município, com pelo menos 2 programas de circulação anual. H. Incentivar a criação de calendários e mapas culturais que apresentem sistematicamente os locais de realização de eventos culturais, encontros, feiras, festivais e programas de produção artística cultural. I. Fomentar a criação de unidades móveis itinerantes que possibilitem a circulação de representações artísticas, especialmente em regiões rurais e remotas do centro urbano. J. Estimular o intercâmbio cultural, municipal e intermunicipal. K. Criar e ampliar programas que contemplem o acesso de bens e atividades culturais atendendo crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência. L. Estimular as entidades culturais, como associações, clubes e sociedades, e criar mecanismos de acesso aos bens e serviços em equipamentos culturais. M. Promover a educação patrimonial, a formação de plateia e público como forma de fomento ao consumo local. Inciso
15. Incentivar o intercâmbio artístico-cultural internacional, facilitando a comercialização, a distribuição e a exibição de bens culturais e artísticos produzidos em São João do Ivaí nos seguintes termos. A. Estabelecer parcerias com órgãos representativos de países com os quais o Paraná e o Brasil mantêm relações diplomáticas. B. Estabelecer parcerias para o intercâmbio artístico-cultural e científico do município de São João do Ivaí com países estrangeiros. C. Instituir programas e parcerias internacionais para atender necessidades técnicas e econômicas para a compreensão e organização de suas relações com a economia contemporânea global. Inciso 16. Implementar programas que permitam o desenvolvimento da economia da cultura criativa com o propósito de promover a sustentabilidade da produção artístico-cultural do município nos seguintes termos. A. Mapear, fortalecer e articular as cadeias produtivas que formam a economia da cultura. B. Fomentar a capacitação e apoio técnico para a produção, distribuição, comercialização e utilização sustentável de matérias-primas e produtos relacionados às atividades artísticas e culturais. C. Criar programas de qualificação do trabalhador da cultura e promover a profissionalização do setor, assegurando condições de trabalho, emprego e renda. D. Contribuir com as ações de formalização do mercado, possibilitando a valorização do trabalho e o fortalecimento econômico dos setores culturais. E. Inserir as atividades culturais itinerantes nos programas públicos de desenvolvimento regional sustentável. F. Incentivar a formação de consórcios entre os municípios da mesma região cultural, possibilitando a valorização das culturas locais e regionais e o intercâmbio de atividades. G. Realizar, em parceria com os órgãos e poderes competentes, propostas de criação de agências de fomento com qualificação em gestão financeira, promoção de bens e serviços. H. Apoiar artistas, artesãos e profissionais criativos, oferecendo consultoria e assessoria nas áreas de gestão de projetos. I. Implementar programas que permitam o desenvolvimento da economia criativa em associação com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio estabelecidos pela ONU. J. Estabelecer parcerias com bancos estaduais e outros agentes financeiros, como cooperativas, fundos e organizações não governamentais para o desenvolvimento de linhas de microcrédito e outras formas de financiamento destinadas à promoção de cursos livres, técnicos e superiores de formação, pesquisa e atualização profissional. K. Atrair investimentos para a economia criativa do município de São João do Ivaí. L. Promover o turismo cultural, visando o reconhecimento, a valorização e a profissionalização da atividade turística cultural como forma de gerar sustentabilidade. M. Estimular a geração de projetos que contemplem a diversidade e a transversalidade dentro de um contexto descentralizado e sustentável. Inciso 17. Promover em parceria com a comunidade cultural a formação de cooperativas de fomento à cultura nos seguintes termos. A. Estimular meios para o desenvolvimento de cadeia produtiva da cultura e das artes e impulsionar a economia da cultura regional. B. Celebrar convênios com instituições de ensino a fim de instrumentalizar artistas, produtores, gestores e fazedores de cultura na criação e gestão de cooperativas. C. Estabelecer parcerias a fim de gerar mecanismos de sustentabilidade das cooperativas. D. Estabelecer diretrizes norteadoras para o desenvolvimento da cadeia produtiva das artes do município de São João do Ivaí. Inciso 18. Implementar meios de participação social no processo de elaboração, acompanhamento e avaliação das políticas públicas culturais no município nos seguintes termos. A. Criar uma plataforma virtual que possibilite à sociedade civil acompanhar as políticas culturais previstas para serem implementadas no município. B. Incentivar a criação de fóruns permanentes com a participação da sociedade civil, como conselhos e fóruns setoriais, possibilitando a consulta, a reflexão, a qualificação, a avaliação e a proposição de conceitos e estratégias. C. Estimular a criação de canais de interlocução da sociedade civil com instituições culturais. D. Promover a articulação entre os conselhos culturais federais, estadual e municipal. Capítulo 4 do financiamento. Artigo 8º. Os planos plurianuais, as leis de diretriz orçamentária e as leis orçamentárias do município disporão sobre os recursos a serem destinados às execuções das ações constantes dessa lei. Artigo 9º. A Secretaria Municipal da Educação, Esporte e Cultura, na condição de coordenador executivo do Plano Municipal da Cultura, deverá estimular a diversificação dos mecanismos de financiamento para a cultura de forma a atender.
aos objetivos dessa lei e elevar o total de recursos destinados ao setor para garantir o seu cumprimento. Capítulo 5 do Sistema de Monitoramento e Avaliação. Artigo 10. Compete à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura monitorar e avaliar periodicamente o alcance das diretrizes e eficácia das metas do Plano Municipal de Cultura, com base em indicadores locais e regionais que qualifiquem a oferta e a demanda por bens, serviços e conteúdos no nível de trabalho, renda e acesso da cultura, de institucionalização e gestão cultural, de desenvolvimento econômico cultural e de implantação sustentável de equipamentos culturais. Parágrafo único. O processo de monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Cultura contará com a participação do Conselho Municipal de Cultura, tendo o apoio de especialistas, técnicos e agentes culturais, de institutos de pesquisa, de universidades, de instituições culturais, de organizações e de redes socioculturais, além do apoio de outros órgãos colegiados de caráter consultivo na forma do regulamento. Capítulo 6. Disposições finais. Artigo 11. O Plano Municipal de Cultura deverá ser atualizado em 4 anos, acrescido dos planos setoriais elaborados a partir das resoluções do Conselho Municipal de Cultura. Artigo 12. A elaboração do Plano Municipal de Cultura em âmbito municipal é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e instituições vinculadas que, a partir das diretrizes propostas pela Conferência Municipal de Cultura, deverão desenvolver projetos de lei a ser submetido ao Conselho Municipal de Cultura e posteriormente encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária. Praça Municipal de São João do Ivaí, 22 de outubro, Carla Souza Merenciano. Mensagem. São João do Ivaí, 22 de outubro de 2024. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei número 38 de 2024, que encaminho a esta Casa de Lei, trata-se sobre a autorização legislativa para aprovação do Plano Municipal de Cultura. Outro sim, temos o Plano Municipal de Cultura, visa assegurar políticas públicas durante o período de 10 anos, no que concerne a promoção de gestão pública e participativa, no que se refere à inserção da cultura no município. Face ao exposto, submeto o projeto de lei para análise. Assim espero e confio que essa proposição seja aprovada pela unanimidade dos membros dessa egrégia Câmara Municipal, ao mesmo tempo que reitero a Vossa Excelência, aos integrantes da mesa diretiva, aos integrantes das comissões legislativas e aos demais edis, os meus protestos de admiração e apreço fraterno. Carla Souza Merenciano, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 38/2024 do Executivo Municipal chegou a essa casa em regime de urgência. Agradecer e parabenizar as comissões que já deram seus pareceres favoráveis. Iremos fazer hoje a primeira votação e segunda-feira a segunda votação e uma reunião extraordinária para finalizar. Coloco em primeira votação projeto de lei número 38/2024. Súmula. Institui o Plano Municipal de Cultura, Plancult, e adota outras providências. Projeto em discussão. Projeto em primeira votação, vereador José Lomba. Aprovado. Marquinhos. Aprovado. Olívia. Favorável. Mirandinha. Aprovado. Carrinho. Favorável. Alessandro. Aprovado. Daniel. Aprovado. E Tiago. Aprovado. Projeto aprovado em primeira votação. Não havendo mais o que se tratar, declaro encerrada a nossa sessão ordinária 21/16 do dia 4 de 11 de 2024. Mais uma vez agradeço a presença dos senhores vereadores, vereadora e a todos que nos acompanharam através das redes sociais. Que Deus abençoe, guarde e proteja todos nós.